com esse lugar, você abençoando essas pessoas. Deixa Deus ouvir a sua voz, deixa Deus ver o seu coração, deixa Deus ver a sua intercessão sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus. Queremos liberar uma palavra de bênção, Senhor, sobre essas células. Prospera, Senhor, essas famílias. Prospera, Senhor, em nome de Jesus, essa casa. Oh Deus, anjos sobem, anjos descem sobre esta casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja prosperidade neste lar, por causa da tua arca, da tua presença. Deus, que a tua presença seja forte nessas famílias, que essa família que hospede uma célula seja a família mais próspera desta igreja, seja a família mais abençoada desta igreja, porque ali, naquele lugar, naquela casa, a bênção do Senhor está sobre aquele lugar, ó Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abençoar essa casa com a bênção de Obed-Edom. Tua palavra diz que a prosperidade, a bênção do Senhor esteve sobre a vida de Obed-Edom por causa da sua presença que estava no lar. A célula, Senhor, ela representa a extensão da igreja no lar, onde a sua presença, ela é invocada toda quarta-feira, neste lar, nesta casa. Eu te peço que haja bênção pela sua presença naquele lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os líderes de célula, os anfitriões, os nossos líderes, os nossos pastores. Em nome do Senhor Jesus, os nossos obreiros, os nossos líderes de ministérios. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e declaramos sobre a vida deles a unção e a graça do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Se você crê nessa oração que você fez, a Bíblia fala que a oração em concordância, sobre a oração em concordância, o Senhor chega a Pedro e ele diz: Pedro, sobre vocês tem uma chave que abre os céus. Tem uma chave que quando vocês usarem essa chave, ela abre os céus. Que chave é essa? É a oração em concordância. Se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, será feito no reino dos céus. Queridos, se nós aprendermos a fazer oração em concordância, dentro da sua casa, olha aqui para mim, na sua casa, se você percebe que está havendo muita discordância dentro da sua casa, é necessário você começar a conscientizar todos da sua casa para fazer oração em concordância. Porque se um espírito de discórdia foi instalado dentro da sua casa, ele vai fazer de tudo para bagunçar o seu lar. Mas o Senhor Jesus, ele fala, ensina Pedro, ensina os discípulos, e eu quero te ensinar essas verdades bíblicas. O Senhor chega a Pedro e fala: se vocês aprenderem a usar essa chave, tudo vai mudar na vida de vocês. Que chave é essa oração em concordância? Ele fala: se 2 ou mais orarem e concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser a realidade na vida dele. O Espírito Santo está me direcionando. Existe discordância no seu lar, e você vai aprender essa verdade hoje. Hoje você vai começar a praticar. Se você orar hoje, muda hoje? Talvez não, mas eu posso dizer uma coisa: começa a mudança hoje. E se você praticar todos os dias essa oração de concordância, eu não tenho dúvida que vai chegar um ponto
em que esse espírito de discórdia não vai suportar a unção de Deus na sua casa. E ele vai ter que sair da sua casa. Ele vai ter que sair da sua empresa. Ele vai ter que sair do seu lar, do seu negócio. Não sei qual é a discordância, se é no seu lar, na sua casa, mas Deus está me direcionando. Foca nisso, ensina isso, insiste nisso. Vamos fazer essa oração agora em concordância. Por que nós oramos pelo nosso lar? Porque nós queremos que você concorde com a sua família a oração do seu lar. Por que nós oramos pela nossa empresa? Que haja concordância na sua empresa. Na igreja, vamos expulsar esse espírito de discórdia dentro da sua casa, da sua empresa, aonde você frequenta, aonde você está. Não vai haver esse espírito de discórdia. E se houver, Deus vai trabalhar para que haja um espírito de concordância. Se Pedro diz, se o Senhor Jesus ensinou Pedro essa oração, é para ela ser praticada. E o Senhor Jesus fala, precisa haver oração nesse sentido, para que haja retorno do céu, resultado do céu nesse sentido. Se a sua família está presente agora, junte com a sua família agora. Se a sua família não está presente, ou se você está sozinho, junte com o seu colega, seu amigo agora. Vamos fazer essa oração em concordância. Pastor, como que faz esse tipo de oração? Eu não sei o que você precisa de concordância dentro do seu lar. Talvez o mais sensato de ensinar é você detectar a discordância dentro da sua casa. Porque se você detectar a discordância, você ora no sentido da concordância. Porque às vezes discordar por causa da cor da parede foi pintado, não é sobre isso que eu estou falando. É natural o gosto de um de outro. Mas acerca das coisas espirituais é mais grave. Às vezes seu filho não quer vir para a igreja mais. Aí há uma discordância espiritual. Talvez seu esposo não quer vir para a igreja mais, tem uma discordância. Sua esposa não quer vir para a igreja mais, tem uma discordância. Uma quebra de concordância espiritual dentro do seu lar. Eu estou te dando exemplos. Agora você pode ser muito sensível a Deus e você pode focar. O Senhor é um Deus de detalhes. Às vezes até, se você for bem íntimo de Deus, você fala, Senhor, eu não gostei da cor dessa parede. Eu quero mudar essa cor dessa parede. O Senhor vai te ouvir. Porque o Senhor é um Deus de detalhes. E para Ele provar o seu amor para com você, Ele vai realizar aquilo que está no seu coração. Mas se houver concordância, vamos quebrar esse espírito de concordância. Começar a quebrar esse espírito de concordância através da oração dentro do nosso lar. Começa agora. Começa agora a orar agora. Eu não tenho como direcionar você nessa oração, porque é particular, é coisa pessoal sua. Mas você sabe agora. Curva a sua cabeça e começa a orar. Se for espírito de concordância ou discordância, é necessário você conversar com o seu esposo, conversar com a sua mulher. Falar, olha, precisamos orar naquele sentido. Nós não achamos o ponto de concordância ainda nesse sentido. Vamos orar nesse sentido, para Deus direcionar e nos alinhar. Essa oração, ela precisa ter uma conversa antes. Ela precisa ter um consentimento antes. Eu quero te dar esse período, vou te dar 1 minuto para você quiser conversar com alguém sobre esse assunto. Fala, vamos orar sobre esse assunto. Vamos orar agora sobre esse assunto. Vamos aproveitar que Deus está direcionando esse momento para nós. Vamos orar. E se você já sabe qual que é o ponto, comece a orar agora. Comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus, alinhe os corações do marido, da esposa. Senhor, nós detectamos um espírito de discórdia
um espírito de discórdia instalado neste lar, onde tudo que é falado tem briga, onde tudo que é exposto tem briga, onde tudo que precisa de ter mudança tem briga, onde tudo que precisa ser modificado tem discórdia, tem briga. Espírito imundo de discórdia, espírito de discordância, nós te detectamos e nós te declaramos no poder do nome do Senhor Jesus. Larga essa família, larga este lar. Você não é bem-vindo. Nós te expulsamos em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Ora nessa direção, nesse sentido. Eu te expulso em nome do Senhor Jesus. Espírito de discórdia nos lares, nas famílias, no casamento, na empresa, na igreja, na célula. Espírito de discórdia, eu te expulso no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Você não é bem-vindo nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, eu creio. Diga mais forte, eu creio que a palavra de Deus é viva e é verdadeira. Se o Senhor disse que se concordarmos acerca de qualquer coisa, assim será no reino dos céus. Diga assim, eu oro por um espírito de concordância dentro do meu lar. Diga, eu oro por um espírito de concordância no meu casamento. Diga, eu oro por um espírito de concordância na minha família. Espírito da discórdia, mais forte, espírito da discórdia, eu te expulso em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Sai do meu lar, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai em nome de Jesus, sai. Comece a orar nesse sentido, você vai ver a mudança. Se você crê, manifeste com um aplauso e um glória a Deus bem forte. Glória a Deus bem forte. Você vai viver o melhor dessa terra, porque você é direcionado espiritualmente. Amém? Diga, eu creio, pastor. Nós vamos orar nesse sentido agora dentro de casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você assentar, eu queria que você continuasse de pé, sem precisar de sentar ainda. Levante. Eu quero que você cumprimente as pessoas que estão nos honrando com a sua presença aqui. Os nossos convidados, alguns foram detectados na recepção, nós temos o nome. A Letícia, onde está a Letícia? Letícia, você é muito bem-vinda, tá? No nosso meio. É uma honra receber você. Temos mais algum nome? A Flávia também. Muito bem-vinda, Flávia. Muito bem-vinda. Quem mais? Tem mais alguém? A Victória. Cadê a Victória? Também está ali. É muito bem-vindo. Vocês são muito bem-vindos. São provavelmente convidados do Gabriel, né? São muito bem-vindos no nosso meio, tá?
Mais alguém? Reginaldo. Onde está o Reginaldo? Lá atrás, o Reginaldo. Elton, dá um aperto de mão nele aí para nós. Quem mais? Só? Outros são muito bem-vindos que não foram detectados pela nossa recepção. A igreja tem 1 minuto para nós fazermos nosso momento conexão e aí nós vamos estar sentados. 1 minuto para o momento conexão, vamos lá? Abençoa esse irmão, aperto de mão, cumprimente ele, diz para ele que ele é muito bem-vindo. Vamos lá, gente, disposição. Vamos demonstrar disposição nesse momento? Vamos lá, 1 minuto. Cadê o fundo? A música, para gerar o ritmo. Você é muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar, queridos. Amém. 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 Pode assentar. Glória a Deus. Pode assentar. Glória a Deus. Pode estejam assentados. Quantos estão sentindo o calor do Espírito Santo aqui no nosso meio? Não só o calor do Espírito Santo, mas o calor do ambiente também. Eu quero sua oração no sentido de nós conseguirmos climatizar melhor a nossa igreja. Estamos fazendo um esforço e nós estamos precisando de recursos financeiros para a gente colocar. Te falar, aproveitando então que nós estamos falando, nós estamos chegando na reta final do ano, tá? Sábado agora, nós vamos ter a reunião de planejamento, que já está marcada desde o início do ano. Então, quem faz parte da liderança da igreja, líderes de ministérios, quem faz parte de todos os ministérios, preste atenção nisso, hein? Os líderes de ministérios precisam estar nessa reunião, porque é uma reunião de planejamento que nós vamos estar fazendo do ano que vem. E o seu ministério, né, com certeza, precisa participar dessa reunião para a gente fazer esse planejamento. Tá? Essa reunião está agendada para as 16 horas aqui na igreja, sábado que vem. Ela está no grupo já dos pastores. Então, você que faz parte de qualquer departamento, você lidera qualquer departamento, é importante que você esteja nessa reunião. E no decorrer da semana, gostaríamos de que você já adiantasse, né, colocando uma sugestão de data para o ano que vem,
para a gente ganharmos tempo e já termos alguma coisa já pré-adiantado para a reunião, tá bom? Então essa semana vamos ficar atento, né? Vamos atento ao grupo, atento às datas e atento à reunião também, tá? Então para todos os líderes de ministérios, para quem que é a reunião? Vamos ver mais uma vez, para quem que é a reunião? Que bom, né? Então só para frisar mesmo, para a gente fazer esse momento. Então fique atento aos grupos, já sugere a sua data para a gente já ganhar algum tempo e depois a gente só ajusta alguma coisa ou outra, né? E aí a gente já vai trabalhar nesse sentido. Outra coisa, né? Eu acredito que nós vamos estar fazendo a virada. Eu queria te chamar para você se organizar. No Natal, é costume nosso a gente liberar as famílias para passar a ceia de Natal junto em família. Mas a virada do ano, nós queremos que você esteja fazendo a virada do ano, entregando as primícias para o Senhor Jesus, os primeiros minutos do ano, a primeira oração do ano, né, a primeira comunhão do ano, a primeira celebração do ano. Então você programe para você passar a virada do ano na presença de Deus, né? As primícias, elas são extremamente importantes e elas são espirituais, tá? Há um princípio bíblico que o apóstolo Paulo, ele faz uma menção acerca das primícias, e ele fala que se as raízes de uma árvore são abençoadas e são santas, ele fala que todo o resto é abençoado e é santificado também. Então veja, o princípio da primícia, do primeiro, né? Quando você consagra algo para Deus nas primícias, né, a gente entende que todo o resto é abençoado nesse sentido. Então nós vamos consagrar o primeiro dia do ano, a primeira hora do ano de 2026. Né? Então nós vamos santificar o ano de 2026 através da oração. Muitos vão passar a virada do ano bebendo. Muitos vão passar a virada do ano talvez em lugares ilícitos. Mas nós não, você não, a sua família não. Nós vamos passar a virada do ano diante do Senhor, declarando bênçãos sobre a nossa casa, né? Eu não tenho dúvida que este ano para você, né, surgiu tantas oportunidades para você e para a sua família. E aí você pode falar assim: nossa, pastor, eu não sei nem como que isso aconteceu. Eu vou te falar, sei sim. É porque você buscou a presença de Deus na virada. É porque você santificou o ano. E aí chegou o momento, ou vai chegar o momento ainda para você. Tá certo? Então vamos fazer isso. E dentro daquele propósito nosso, né, nós vamos iniciar a nossa celebração e nós vamos encerrar sem um intervalo no meio. E eu vou te explicar depois o motivo. Já te expliquei antes, porque a gente sempre encerrava, cortava. No dia da virada, a gente parava o culto de celebração que a gente estava fazendo para Deus, ia cumprimentar uns aos outros, ia fazer. Aí Deus falou no meu coração, falou assim: você não falou para mim que queria dar as primícias para mim? Eu falei: nós estamos te dando. Eu falei: não, quando virou o ano, vocês deram as primícias, foi entre vocês, né? Então, você quer fazer a coisa certa, faz de forma correta. Então, se é as primícias para mim, me honra primeiro, depois vocês honram uns aos outros, né? Eu falei: uau, eu precisava de pensar melhor sobre isso. Então nós concordamos já, é o segundo ano que a gente concorda, esse vai para o terceiro ano que a gente concorda, e nós entregarmos a primícia de verdade para Deus. Nós só vamos cumprimentar outra pessoa, honrar outra pessoa, desejar um ano novo para outra pessoa, depois que a gente entregar para Deus 100% as nossas primícias. Amém? Vocês concordam com isso, irmão? E isso faz uma diferença, já fez uma diferença enorme na nossa maneira de celebrarmos a virada do ano. Então eu quero te pedir, né, para você estar atento à virada do ano, para você fazer parte também. Nós vamos ter uma janta, né, pastor Alice? Eu acredito que semana que vem a gente faz
pedido, eu queria te pedir para você contribuir para essa janta. Nós nunca cobramos nada e todos que vêm aqui jantam uma janta poderosa e abençoada. Mas a gente quer a sua colaboração para você ajudar na janta, tá? Então nós vamos fazer a lista das necessidades da janta. Eu acredito que semana que vem a gente vai estar fazendo esse pedido para você sobre essa janta. Amém? Quanto está com o coração aberto para viver esse novo de Deus na vida? Amém? Você está com o coração aberto? Então, quando você tem o coração aberto, você tem um coração generoso. Deus sempre deu prioridade para abençoar aquele que tem um coração generoso. A generosidade faz parte da sua vida. E muito mais quando você é generoso para com as coisas de Deus, né? Você é generoso no tempo, você é generoso na ação, você é generoso na contribuição, você é generoso no carinho, no respeito, na reverência. Isso tudo modifica a forma que você é visto no mundo espiritual. No mundo espiritual. Quando você aciona no mundo espiritual esse ato de generosidade, ele retorna para você as bênçãos de Deus. Então eu quero fazer esse momento de oferta agora, né? Nós vamos estar dando essa oportunidade para você demonstrar a sua generosidade. Então, quando você veio para a casa de Deus, certamente Deus colocou no seu coração algo para você entregar para o Senhor Jesus. E hoje nós queremos te dar essa oportunidade para você entregar. Nós estamos vendo as crianças querendo participar muito desses momentos, né? Eles são meio irreverentes, mas são bem descontraídos, né? Eles estão aprendendo, vão aprendendo aos poucos. Mas eu gostaria que você fizesse isso com honra, né? E eu gostaria de, uma última vez, te pedir, vamos fazer esse momento de pé, né? Isso comunica honra, isso comunica respeito, né? Isso comunica interesse quando nós ficamos de pé. Agora, quando a gente fica sentado, a gente está comunicando, estou nem aí com isso, né? Então vamos comunicar pela nossa expressão corporal o respeito, a reverência e a honra àquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Muito obrigado por todos vocês estarem de pé. Pode distribuir envelope? Pode distribuir envelope. Você pode estar fazendo a sua oferta. Atrás do envelope tem o Pix da igreja. Você pode estar ofertando através do Pix. Aleluia. Você já pegou o envelope? Você já ouviu o que Deus te pediu para você ser generoso hoje? Vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa semente, essa oferta. Pai, esse coração generoso que o Senhor colocou no nosso coração, no coração da igreja, que o Senhor venha abençoar riquissimamente esse coração. E a mesma semente que nós semeamos, que a gente venha colher o fruto dessa semente, semente da bênção financeira, eu declaro sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Aleluia. Com alegria, venha e entregue a sua oferta. Aleluia. As crianças já ficam aqui.
Aleluia! Aleluia! Pode assentar. Estende as suas mãos para cá. Deus abençoa cada um desses jovens, homens de Deus, pastores, empreendedores, milionários, bilionários, homens cheios da tua graça, da sua presença, cheios do teu espírito. Dá o seu cabeça aqui. Abençoa eles, que eles venham ter uma ótima aula em nome de Jesus. Sem correr, pode ir para a salinha. Aleluia. Eu me lembrei de uma última coisa aqui. Vou esperar. Quero chamar já o pastor Alexandre, que vai estar ministrando a palavra poderosa para nós hoje. Para ele já se ocupar aqui com seu notebook. Enquanto ele organiza aí, olha aqui para mim. Eu pedi uma foto dos ministérios. Eu pedi uma foto dos líderes de célula. Eu pedi uma foto dos líderes de ministérios. E a Cleicilane está me falando que é hoje. Então é hoje. É hoje que vai acontecer essa foto. Então eu quero a foto dos obreiros, tá? Eu preciso da foto dos líderes de cada departamento, ministério de dança, de criança, de louvor, da mídia, enfim. Você vai tirar essa foto e vai mandar para mim. Vai falar, ó, pastor, é a foto da mídia, a foto do louvor, é a foto dos obreiros, tá? A foto da sua célula. Tira uma foto da sua célula. Convoca a turma lá e faz aquela foto poderosa da célula lá. Depois eu te conto o que vai acontecer com essa foto, tá bom? Estende as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, usa com a autoridade, graça, o mensageiro dessa noite, pastor Alexandre, para trazer uma palavra do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz para todos. Graça e paz para todos. Vocês acreditam que eu estou bem nervoso? Mas é verdade. Eu estou com uma expectativa em Deus muito grande, não por agora. Eu estava com algo no meu coração há alguns dias, e eu estudei muito sobre esse assunto, sobre esse tema, e até ontem, 2 horas antes da reunião, já estava pronto aquilo que eu tinha para mim, que era o que Deus queria falar através de mim. Mas ontem na reunião mudou o meu coração e mudou. E com essa mudança, a gente estava inserido em algumas programações da igreja, e o meu forte não é estudar, eu estudo porque eu preciso. Aí nós tivemos focado aqui na pamonhada, muitas coisas, e o tempo para estudo ele foi reduzido. E com isso, né, eu falei assim, mas eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer que eu transmita para a igreja? Eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava estudando. Mas eu preciso muito que você, nesse momento, você faça a sua oração. Você já orou, o pastor já fez uma oração em concordância. Nós oramos pelas crianças que estão na salinha aprendendo. Fiz uma oração agora para que Deus possa agir com misericórdia e graça sobre a vida de quem vai estar falando a cada um dos filhos dele. Mas qual que é a sua oração? Eu passei por algumas coisas. Eu tenho dificuldade de montar o quebra-cabeça
Por isso que eu anoto. Às vezes lembranças não são organizadas igual de muitas pessoas. Tem pessoas que contam com detalhes, passo a passo. E eu começo a contar, eu pulo etapas, e depois vira uma bagunça. Mas o que Deus colocou no meu coração? Alguns dos momentos da minha vida que eu passei aqui na igreja, como corpo de Cristo, como eu fui amado pela igreja, por todos. Nós tivemos um período da nossa caminhada, e nós já estávamos aqui na Vida Nova, onde no meu lar, na minha casa, nós passamos por um problema de saúde que não era esperado. Todos sabem que há um tempo atrás a minha esposa, ela foi fazer uma cirurgia para medicina simples. Era algo que ela estava perdendo os nervos do braço, e era uma cirurgia só para reconstituir os nervos. Então, uma cirurgia que para os médicos é de rotina. E nessa cirurgia houve uma complicação, e ela já saiu do hospital que ela estava, já para uma UTI. E nesse período foram mais ou menos 25 dias de UTI. Chegou um dia que, estou bem resumindo, tá, gente? Chegou um dia que, uma noite anterior, nós estivemos com ela já estava no apartamento, e nós estávamos revezando para passar o dia e a noite com ela. Família, igreja, família, né, natural, família espiritual, todo mundo junto, né? E eu vim para casa, e quando passou um pouco, chegou ligação falando que ela estava de alta. Aí ali nós arrumamos tudo para receber ela, e foi muito bom receber ela em casa depois de um período. Mas a parte mais difícil para mim, em particular, um dia ela vai contar o testemunho dela. Foi um dia que nós estávamos lá, eu, Gustavo, a Ana. Eu estava ajudando a dar banho nela, e ali ela começou a desmaiar, e a pessoa com desmaio, o peso do corpo é muito pesado. Aí juntou eu mais Gustavo, ali nós fizemos uma força que só Deus sabe explicar. Aí nós colocamos ela na cama. Aí ficamos ali impactados com a situação. Eu me retirei um pouquinho e sentei. Tinha um banquinho, uma cadeira, não lembro bem. Sentei ali. Eu chorei aos pés do Senhor. Falei: Senhor, nós não nos preparamos para isso. Como é que vai ser, né, essa caminhada a partir de agora? Quando eu fiz essa oração de lamentação diante de Deus, nem foi com palavras, foi mais assim no meu pensamento e com lágrimas, que eu não expressei em palavras. Veio uma palavra de Deus no meu coração: você é grato com aquilo que eu já te dei? A partir daquele momento, para mim, e eu creio que para a nossa família, né, foi mais milagres, né, atrás de mais milagres, né? Hoje a Alice está aqui, ela é um milagre de Deus, a nossa casa é um milagre de Deus. Onde eu quero chegar com essa pequeno testemunho, pequena introdução? Eu estava vendo eu li um documentário, depois fui ver se tinha algo filmado sobre isso, e tinha. E eu não gosto muito de ver documentário não, porque geralmente documentário é muito triste, né? Que a ficção, os caras, eles embelezam a coisa e tem final feliz. O documentário demonstra muito a maldade do ser humano. E nesse documentário, lá em Ruanda, na África, foi um período de chacina. As tribos se matando com facão, né? As tribos estavam tentando dominar uma a outra, né? Eliminando a tribo rival. E ali, através desse documentário, filmagem, como é documentário, são imagens reais, cenas muito fortes. E o repórter, né, que fez esse documentário, que escreveu também aquilo que eu li, ele falou que no período de 15 a 20 dias foram mortas mais de 750 mil pessoas. Chegou um ponto
naquela história daquele povo que não tinha como mais sepultar os corpos, e abriam-se valas com trator, patrola, e ali eles empurravam os corpos e jogavam a terra por cima, que não tinha mais como ter covas para que tantas pessoas que foram mortas. E esse repórter contando essa história, e eu vendo depois, através de imagem, chega um homem com um pacote nos ombros e simplesmente arremessa esse pacote numa das valas, vira as costas e vai embora. Esse repórter que estava narrando esse documentário pergunta para os moradores locais o que é aquele pacote que esse homem lançou naquele buraco. Eles falaram para ele: não é um pacote, é o seu filho. Ele questionou: mas como assim? Ele jogou o seu filho numa vala, nem fez um funeral? Os moradores responderam: quando você enterra 1, 2, 3, 10 pessoas da sua família, você não faz mais velório. E é fato, nós acostumamos com tudo em nossas vidas, até com a morte se torna rotina em nossas vidas. Nós acostumamos com um casamento ruim, nós acostumamos com um trabalho ruim, nós acostumamos com a fé que ela não é viva. Nós acostumamos a ir para a igreja e não perceber a presença de Deus. Nós acostumamos a levantar e receber direção, vamos orar, vamos adorar, mas aquilo já está morto em meu coração. Eu me tornei um religioso que aprendeu, ele se acostumou a um rito. Ele vai à igreja, ele não falta talvez as programações da igreja, mas ele não é a igreja. Isso me chamou a atenção. Nós estávamos na reunião aqui ontem e nosso pastor, nossa pastora, planejando o ano, que vai se iniciar, tentando começar a organizar a agenda, e foi feita uma pergunta que: por que eu falei isso tudo? O que nós vamos fazer para a igreja perceber a presença de Deus? O que vamos fazer para o culto ser mais atrativo? O que nós vamos fazer? Teatro, dança, melhorar a ministração, e vai surgindo, ideias. Isso é muito bom, temos que fazer isso mesmo, precisamos fazer isso. Mas o que vai acontecer se isso for feito? Vai mudar o seu coração? Ou vai ser apenas mais um espetáculo que outra igreja consegue fazer com mais excelência? Você consegue entender? Se você abrir suas redes sociais, se você for no YouTube, vai ter igrejas, quero que você entenda, aparentemente muito melhor do que a nossa, com mais estruturas, com equipes formadas, com pastores, homens e mulheres que eles falam bem, se expressam bem. O que vai realmente atrair os nossos olhos? Aí eu cheguei aqui, estou aqui com vocês, no mesmo barco, atencioso, o que vai ser falado. Eu quero nesse momento que você feche seu coração. Eu quero, o Wesley ele vai adorar algo, e uma letra é simplesmente uma letra. O que está escrito na Bíblia são simplesmente letras, histórias. O que faz da Bíblia algo diferente de outro livro? A presença de Deus, o Espírito Santo se revelando através das Escrituras. Nessa adoração, se você puder fazer dela a sua adoração, aquilo que era morto pode começar a sentir o cheiro das águas, começar a raiz ser encharcada pelas águas.
Ainda que não apareça a vida externa, mas há uma vida interna. E quando nós florescermos, não vai ser uma árvore superficial, vai ser uma árvore que tem raízes firmes no Senhor. Amém? Você pode fechar seus olhos? Se você puder apagar as luzes para nós aí, Diego.
desejo, uma oração, um ato, algo diferente que venha chamar a atenção de Deus. É necessário que cada um de nós, como filhos, nós desejamos a presença de Deus. Nós não podemos aceitar estar na casa do Pai e não perceber o amor do Pai. Nós não podemos aceitar estar na casa do Pai e não desfrutar da graça do Pai. Senhor Jesus, nessa noite, como igreja, como corpo do Senhor, como filhos do Senhor, nós precisamos, Pai, que esse amor, Pai, incondicional, ele possa arder em nosso coração, possa consumir tudo aquilo que tem nos roubado do Senhor, Pai. Que seja hoje, Pai, colocado, Pai, verbalizado aos pés da cruz, para que o Senhor nos ajude, Pai, a ser, a viver, a crescer, a sonhar sonhos mais altos do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, a igreja Vida Nova, Pai, é uma igreja que nasceu no seu coração, e a sua palavra, ela é rica, ela é eficaz, ela diz que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável, Pai. E nós estamos aqui, Pai, porque a sua vontade nos trouxe aqui, e nós estamos sendo aperfeiçoados à sua imagem, à sua semelhança, Pai, e um dia estaremos juntamente com o Senhor, ceando na própria mesa do Cordeiro. Você diz amém, queridos? Dá uma glória a Deus bem forte aí. Agora nós podemos ir embora. Amém. Falar mais o que depois disso, né? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu quero falar sobre amor. Primeiros Coríntios, capítulo 13, versículo 13, do 1 adiante. Eu coloquei o tema dessa mensagem como o tema que está escrito na minha Bíblia. Fala assim: a suprema excelência do amor. O que está aqui na minha Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que time. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta em indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conheço, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deste é o amor. Amém? Amém, queridos? Você crê que o maior é o amor? E os que foram batizados, você crê que o maior é o amor? Nós tivemos um momento top demais. O batismo é algo que
para mim, me traz à memória o meu batismo. Então, toda vez que tem um batismo, eu sou batizado novamente. Amém. Somente o amor explica que Estevão, apedrejado, chamando o Senhor, pediu para que as pessoas que o apedrejassem não fossem imputadas sobre elas o pecado. Somente o amor consegue entender que Saulo, que perseguidor, se tornou perseguido por amor ao Evangelho. Somente o amor pode explicar que Deus, Criador de todas as coisas, desceu dos céus, não para nos julgar, não para apontar o dedo. João capítulo 3 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lucas 23, 34 diz assim: dizia Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero falar sobre um amor que ele não depende daquilo que eu faço. Um amor que não está em busca de algo em troca. É um amor incondicional. Deus, Ele nos ama independente daquilo que nós façamos para Ele. A palavra de Deus fala que Ele nos amou, ainda nós, sujos no lamaçal do pecado, Ele nos escolheu. Você consegue entender? Então não é nada que eu e você façamos para que Deus nos ame mais. Ele já nos ama completamente, ao ponto de se entregar por amor a mim e a você. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Só que tem algo que eu quero tentar passar para você da forma como Deus está falando no meu coração, que é algo que vai ter muita base bíblica, vai ter muitos versículos aqui, que você vai ter que ir numa célula para anotar. Não vai ser aqui na igreja. Aqui eu vou citar alguns, mas na célula você tem como participar, ler esses versículos, compartilhar sobre ele. Aqui na igreja é muito rápido, meu irmão. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo também na célula. Você consegue entender? Aqui no domingo é muito bom, mas você pensa numa célula, você tirando as suas dúvidas, lendo a palavra de Deus, você servindo, desejo de fazer parte da igreja de Deus, não somente nos domingos, mas também numa célula. Eu quero falar algo para você, que Deus, para mostrar para nós alguma coisa, Ele vai falar de forma que nós entendamos. Então, falar que Deus tem saudade de uma pessoa, fica meio assim, né? Mas Deus tem saudade? Mas por que Ele fala que tem saudade? Porque é um sentimento que faz parte da nossa humanidade, e para nós entendermos o coração de Deus, Ele vai mostrar de uma forma que nós entendamos. Então, Deus tem saudade de você. Amém? Sabia que Deus tem saudade de você? Ah, mas como assim? Eu estou na igreja todos os dias, que tem programação. Quantos aqui consegue se lembrar daqueles momentos que só você, né, sabe, você não consegue expressar com palavras, que você percebeu que existe um Deus e que Ele te ama? Aquele momento que é a sua história, eu tenho a minha. Aquele momento que nós somos levados em espírito, ali nós conseguimos perceber de forma real que existe um Deus que se preocupa com cada um de nós. Eu estava, algum dos momentos, eu estava no meu encontro com Deus, passando pelo encontro com Deus, e ali já tinha uma caminhada na presença de Deus, e ali fez igual não está aqui não, tá, irmão? Vai estar surgindo, eu vou falar. Estou igual o Abner, vou falando aqui, depois na célula, mas não está isso no papel.
assiste o vídeo de novo. Eu tinha roupa de sacerdote, eu me vestia como sacerdote, eu falava na casa de Deus, eu tinha função de sacerdote, mas eu não conhecia a Deus. Eu tinha, sim, algumas responsabilidades, alguns cargos. Eu tinha feito alguns cursos na igreja que eu congregava, e ali me levou a algumas posições. E nós, né, eu mais minha esposa, nós sempre fomos ativos no ministério. Mas no dia em que eu tive esse encontro pessoal com Deus, Deus me mostrou que era só aparência. Eu parecia crente. Eu parecia um sacerdote. Porque da onde eu vim, era comum, é comum até hoje você se vestir de terno, gravata, né? E eu tinha um terno para cada dia da semana. Para não repetir, né, irmão? Mas no domingo é o preto, o básico. E ali, eu me acostumei a viver desse jeito. E no meu encontro com Deus, né, algo meu particular, Deus me mostrou que, realmente, eu parecia um sacerdote, mas eu não era um sacerdote. E ali começou um processo que até hoje, vai ser até o dia que o Senhor me levar, um processo de transformação da mente, mudança de caráter e crescimento na presença de Deus. E Deus falou, eu tenho saudade de você. Eu falei, mas como assim saudade? Eu tô ativo, né? Eu não estou igual alguns irmãos que não vão na igreja. Deus falou, não, você não está na igreja, você vai à igreja. E ali foi duro ouvir isso, mas é uma verdade que até hoje ela é repetida, porque de vez em quando eu esqueço. E Deus me lembra novamente, né, me coloca no trilho. Jeremias 2:2 fala assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Eu lendo esse versículo, eu comecei a estudar a palavra de Deus, e Deus foi me trazendo, né, muitas lembranças, me trouxe aquele testemunho que eu falei para vocês no início, sobre eu e a Alice, nossa família, e veio vindo em mim aquele sentimento de gratidão. Sabe quando você não sabe explicar, você só começa a agradecer a Deus? Não tem como explicar, você só agradece, né? Eu agradecendo a Deus, e Deus me ajuda a montar esse esboço, né? Me ajuda a montar esse esboço, né? E agradecendo a Deus, eu falei, Senhor, mas como assim? Tem saudades? Sim, eu tenho saudade do tempo que vocês, né, me buscavam sem precisar de muita coisa, do tempo que eu era suficiente para vocês, do tempo que você desejava ler, você desejava tirar tempo em oração. Hoje, nessa correria nossa, nós lemos sim a Bíblia, nós oramos sim, mas será que essa oração, essa leitura nossa, ela tem alcançado o coração de Deus? Será que essa leitura nossa não está sendo uma entrega de algo que é normal? Nós acostumamos com isso. Nós acostumamos a ler, acostumamos a orar, acostumamos a ir nas programações da igreja, mas é o desejo do meu coração. Eu quero estar aqui mesmo hoje. Eu quero conhecer mais desse Deus. É algo que queima no meu, que arde no meu coração. Você consegue entender isso? Há uma diferença, né, de você fazer, de você entregar algo para Deus. Fazer, todos fazem, mas entregar algo para Deus, poucos entregam. Eu quero trazer para vocês, para nós, né, como igreja, de uma forma
eu creio que organizada, 4 pontos que Deus falou no meu coração, que esse amor, que essa chama, ela pode se manter acesa, ela deve se manter acesa no nosso coração, porque você ir num lugar por ir, nós vamos por algum período, mas chega algum dia que nós achamos algo mais atrativo e nós não vamos mais. Você quer ver algo? É o seguinte: tudo que é novo, na maioria das vezes é bom. Então, talvez quando você chegou aqui na igreja pela primeira vez, você, nossa, que igreja top. E com o passar dos dias, dos meses, nossa, é a mesma coisa. Aí nós podemos buscar outra igreja, mas que igreja top. E com o passar dos dias, dos meses, a mesma coisa. E nós podemos buscar outra igreja. Será que é a igreja ou é algo dentro de mim que está faltando? Será que é o lugar ou é quem está no lugar? Então nós temos essa tendência de querer algo novo e vamos buscando algo novo. E é assim em tudo na nossa vida, é trabalho, é relacionamentos, e é assim também dentro da casa de Deus. Mas a pergunta é: eu estou me entregando aquilo que eu estou vivendo no momento, de corpo, alma e coração? Eu estou sendo esposo, eu estou sendo esposa, eu estou sendo filho, eu estou sendo servo? Eu vou buscar algo que eu não tenho porque eu não consigo entregar? Nós temos que fazer essas perguntas, porque muitas vezes nós nos tornamos sanguessugas dentro da igreja. Nós só queremos, mas nós não entregamos. E quando nós entregamos comparando a outras pessoas. Eu pego alguém como exemplo, e como a pessoa faz menos do que eu acho que eu estou bom. Mas essa pessoa não é exemplo, o exemplo é Jesus. Eu pego uma pessoa como exemplo, é uma pessoa que faz menos do que eu, né? Senão eu vou ser um mau exemplo. E ali eu acho que eu estou bem, e eu não estou bem. O nosso exemplo tem que ser Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, que hoje tem relógio. É apenas a introdução. Como manter o seu coração queimando pelo Evangelho, pela casa de Deus? Como manter o seu coração aceso? É o que Deus falou comigo. Se falar com você, irmão, toma posse. O primeiro passo para manter ou não perder o amor chama-se ser separado ao Senhor. Separado ao Senhor é diferente de santidade ao Senhor. Quando nós falamos de santidade ao Senhor, e nós olhamos para a palavra de Deus, é algo que nós não conseguimos cumprir. Porque santo somente nosso Deus é. Nosso Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Mas nós, podemos ser separados para Deus, mesmo os imperfeitos. Nós buscamos crescer em santidade ao nosso Deus, amém? Então, ser separado para Deus é você falar assim: a partir de hoje eu vou buscar conhecer mais quem é esse Deus. Eu vou buscar saber mais sobre esse Deus. E conhecer, saber, ser íntimo desse Deus, não dá para ser simplesmente num domingo com um culto de 2 horas. Por mais que seja bom o louvor, a palavra, o momento de conexão, é 2 horas. E se for 2h30, como o culto está longo, né, irmão? Por mais que esteja bom, né? Como o culto está longo. Então, o que é preciso para essa chama, ela manter acesa no meu coração? Eu entender que eu sou separado ao Senhor. Amém? Quando você é separado ao Senhor, você é consagrado ao Senhor, não fala de perfeição. Vamos dar um exemplo aqui. Essa caixa aqui
ela foi separada ao Senhor, amém? Mas ela é a melhor caixa que existe no mercado? Talvez não. Mas a partir de hoje, ela é de uso exclusivo de quem? Do Senhor. Então, ser separado para Deus não fala de você ser perfeito, fala de você ser exclusivo do Senhor, amém? Fala assim: eu sou exclusivo do meu Deus, mesmo imperfeito, mas eu sou. Amém, irmão? Batam palmas para Deus na sua vida. E como é isso? Peguei um texto aqui para você não achar que isso é da minha cabeça, não vai projetar. Daniel 1:8. Existe um contexto na história. Israel, por muitas vezes, pela sua desobediência, foi levado cativo. E nesse momento, Israel era cativo pela Babilônia. E o que o rei da Babilônia fez? Pegou os melhores de Israel, príncipe, pessoas letradas, pessoas de boa aparência, e trouxe para servir o rei no castelo, aonde entra Daniel e seus amigos. Só que ali nesse momento de servir, Daniel teve um entendimento em Deus, que ele, mesmo escravo, mesmo sujeito a leis de outro país, ele não ia se contaminar, porque ele era separado para o Senhor, amém? Daniel 1:8 diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção e iguarias do rei, nem com vinho e nem com bebida. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, como que eu posso fazer para manter essa chama acesa no meu coração? Não se contaminar com as iguarias desse mundo. E são muitas. São muitas. Amém, meus queridos? Segundo, como eu posso fazer para permanecer, não sair do primeiro amor, não se dobrar aos ídolos da nossa geração? Isso aqui é um desafio muito grande, que hoje, né, a mídia, nós sempre temos a facilidade de ser atraído pelo aquilo que nós somos visuais. Então, aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, ali dificilmente nós não colocamos nossa atenção e o nosso coração. E Satanás, sabendo disso, ele está atraindo, através dos olhos, o coração dos filhos de Deus. Então, não se prostrar. O que é se prostrar? Nós, como filhos de Deus, como separados para Deus, nós temos que entender que muitas coisas que nós fazíamos antes, agora nós não podemos fazer. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu sou separado para Deus, porque eu sou de uso exclusivo do Senhor. Então, muitas coisas que eu fazia antes, não posso fazer mais. Exemplo meu. Irmão, eu gostava de um Legião Urbana. Não gosto mais. Para a galera do fute, sempre gostei de futebol. Hoje continuo gostando de futebol, mas hoje não pesa mais o futebol, né, e a minha fé. Mas antes pesava. Não foi só uma vez, foi várias vezes. Mas tem outras coisas que ainda pesa hoje para mim. Eu não sou perfeito. Então Deus continua trabalhando no meu coração. Significa que eu sou perfeito, que eu não tenho vontade? Não. Significa que eu estou entendendo de forma lenta, poderia ser mais rápido, que eu sou de uso exclusivo do Senhor. Amém? Então muitas coisas que eu falava antes não falo mais, muitas coisas que eu falo tenho que parar de falar, muitas coisas que eu fazia eu não faço mais, muitas coisas que eu faço eu tenho que melhorar, né? Parar de fazer. Esse é o crescimento. Fala de perfeição? Não. Fala assim, separado para Deus. Amém? Daniel 3:18 fala assim:
E se não ficar sabendo, vamos trazer o contexto. Esses 2 primeiros versículos nós trazemos do livro de Daniel. Primeiro nós falamos que Daniel, mais os seus amigos, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Nesse segundo versículo que eu vou ler agora, fala que eles decidiram não se prostrar e adorar algo que o rei tinha criado, uma estátua que o rei tinha criado. E quando eles tomaram a atitude de não se prostrar, toda atitude gera uma consequência. Toda atitude gera uma reação. Não tem como você ser separado para Deus, não tem como você não se prostrar aos ídolos da geração, sem você ser questionado, sem você ser, muitas vezes, não combinei falar com o inglês, mas conversando com o inglês, muitas vezes você não ir no lugar que você ia antes, as pessoas têm a prática que você tinha antes, elas vão te criticar. Por que você não faz mais isso? Você é bobo, você dá dinheiro para pastor. Então, quando você se posiciona em Deus, as pessoas que você mais ama vão te criticar. Crítica de quem você não conhece é relevante ou é irrelevante, mas de quem você conhece, como é ruim, como pesa. Então, quando você se posiciona em Deus e fala, eu não vou fazer mais isso, e é algo que você fazia de costume, e os seus amigos sabem que você gosta ou que gostava, eles não vão entender. Mas isso fala em não se prostrar, a você não aceitar, a você não fazer aquilo que você fazia antes. Como eu sei que eu estou crescendo em santidade ao Senhor, separado do Senhor? Quando eu não me dobro aos ídolos que antes eu me dobrava. Simplesmente assim. Esses ídolos não é uma imagem pregada numa parede. Pode ser, mas não é isso. Ídolo fala de tudo aquilo que eu idolatro. Tudo aquilo que eu quero ser, eu desejo ser, aquilo que eu vou mover céus e terra para ver, para buscar, para conhecer. Ídolo fala de algo que você vai gastar o seu tempo, dinheiro, esforço para estar perto. Então, tudo isso, se não for em Deus, é idolatria. Eu não sei o que, tem te levado a você se prostrar, mas idolatria não é simplesmente você ir para a Trindade. Idolatria é tudo aquilo que me separa do meu Deus. Amém? Nesse momento aqui, o rei foi chamado, fazendo um resumo, você vai ler Daniel, tudinho, tá? O rei foi chamado e falou, Senhor, certos jovens que você pôs como administrador de províncias, fazem pouco caso do Senhor. Não se dobram e fazem pouco caso do seu decreto. O rei mandou chamar os jovens e deu uma nova chance para eles. Para vocês, quando novamente tocar a trombeta, a harpa, os sinos, a música, vocês se dobram ao joelho. Pode ser? Eles falaram, não, não pode ser. Quando eles falaram, não, não pode ser, diz a Bíblia que a face do rei mudou. Ele não esperava um não como resposta. E com isso houve uma consequência. Você pode perder o seu emprego quando você se posicionar em Deus. Pode perder o seu emprego. Você também pode idolatrar o seu emprego. Você pode se render a um sistema. É uma escolha. Nesse momento, esses jovens falam assim, Daniel 3,18. Não, rei. Não, rei. Não faça essa pergunta, que o rei fez a pergunta para ele, vou tocar e vocês vão, e vocês, se vocês não se dobrar, vocês vão ser lançados da fornalha, vocês vão ser mortos, e quem é o Deus que pode salvar vocês da minha mão? Aí vem a resposta deles, fala assim, e se não, rei, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Então fala para essa chama ser acesa em nosso coração, nós não podemos nos dobrar diante dos deuses dessa geração. Amém, meus queridos?
Fala assim comigo: eu não posso me dobrar diante dos deuses que estão me seduzindo. A cada um tem os seus, meu irmão. Terceiro passo para manter um coração ardendo na presença de Deus: comunhão verdadeira com Deus. Voltando ao início, nós falamos aqui, vir ao domingo é muito bom, mas vir na terça-feira e conhecer a palavra do Senhor é muito melhor. Fazer parte de um pequeno grupo na quarta-feira é você ser igreja, é você conhecer o seu irmão no íntimo, você saber que ele, como você, não é santo, mas é separado para o Senhor. Você consegue entender isso? Você vai tirar aquela roupa que você coloca na pessoa que está na frente. Nós colocamos uma roupa. Quem está aqui na frente, nós que estamos sentados aí, nós colocamos uma roupa neles que não cabe em nós. Nós queremos que eles sejam perfeitos, sendo que nós não somos perfeitos. Mas quando nós conhecemos essas pessoas que não são perfeitas assim como nós vemos que elas têm tanta qualidade, e elas servem o mesmo Deus que nós servimos, e estamos crescendo, caminhando de graça em graça, de glória em glória, amém? Então você tem que fazer parte do corpo. De que jeito? Congregando, não somente aos domingos, mas participando de toda a programação que a sua igreja oferece, meu irmão. Não tem como você dizer que é a igreja frequentando só os domingos. Não tem. Só faz parte do corpo quem está inserido no corpo. Você pode até gostar de vir à igreja aos domingos, mas ser igreja, né, é você fazer parte do corpo, amém? Atos 2, né, versículo 1 e 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordando no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e todos que estavam assentados. Foi no domingo? Pode ser. Foi numa terça? Pode ser. Foi numa quarta? Pode ser. Você vai saber só o dia que você estiver lá, todos os dias. Em comunhão, concordando. Amém? Amém ou não amém? Atos 2, 42: e perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos, e tinham comunhão no partir do pão. Meu querido, você tem que estar inserido no corpo, tendo comunhão, conhecendo quem é esse seu irmão que mora pertinho de você. Já pensou você no céu, do lado de uma pessoa que você não conhece? Tem que conhecer, meu irmão. Quarto passo para manter o meu coração no primeiro amor: tenha uma fé verdadeira. Se existe uma fé verdadeira, existe uma fé que ela é falsa. Se tem uma fé que a Bíblia chama de verdadeira, existe uma fé que ela é falsa. O que é uma fé falsa? Trazendo para o nosso contexto. Uma fé falsa é quando eu ouço só aquele que massageia o meu ego. Eu escolho a parte do cordeiro que vou me alimentar. Quando a palavra vem de encontro àquilo que dói, aquilo que me expõe, aquilo que eu não quero mexer, eu não recebo. Essa fé é uma fé falsa, porque essa fé ela não causa transformação, ela não molda o meu caráter, ela não me coloca conforme Cristo. Essa fé é uma fé onde eu uso o Evangelho para me servir. Eu não sirvo ao reino, o reino me serve. Eu leio a Bíblia e uso ao meu serviço. Eu não sou transformado pela renovação da minha mente. Eu estou na igreja 1, 2, 10, 20 anos e a minha mente ela não é transformada. Eu vivo da mesma forma como vivia antes.
eu não sou transformado. Essa fé é uma fé falsa, porque ela não causa ou não gera mudança. Como manter meu coração no primeiro amor? Tendo uma fé verdadeira. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mateus 8:8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra e o meu criado será sarado. Mateus 8:10. E virou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que estavam e seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Fé é demonstrada quando eu obedeço sem ver. Fé é você ler a palavra e colocar em prática, mesmo sem ter o resultado. Fé. Fé é você colocar os pés na água antes das águas pararem. Fé é você se jogar de uma árvore sem olhar para baixo, confiando que alguém vai te pegar. Fé é você vir à casa de Deus e você não vê Deus visivelmente, mas você crê que no seu coração Ele habita dentro de você. E aquele que habita dentro de você, Ele é fiel. E todas as palavras que Ele disse ao seu respeito vão se cumprir. Fé é crer que mesmo que hoje eu não esteja vivendo tudo aquilo que Deus prometeu para mim, eu sei que o meu Senhor é fiel, que o meu Redentor vive e Ele permanece em mim. Fé é viver em Deus, independente da circunstância. O meu Deus, Ele é Deus, mesmo se a fornalha me consumir. Fé é você olhar para Deus e falar: Senhor, mesmo imperfeito, eu sei que Tu me amas. Amém, queridos? Fé. (8:28) 8:28. Acabando a introdução, nós vamos para a palavra. Prometo que eu vou acabar 8:30. Falta 2 minutos. Fique de pé em nome de Jesus. Quero falar algo para vocês, né, ou para nós. Eu até falei com a Samara lá em casa ontem, com a Ana Cláudia, e não era nada disso que estava no meu coração. Como o tema era complexo, eu estudei bastante, né, que tinha algo que é algo que é natural, que é algo que a ciência fala. Vou trazer um dia ainda algo que a ciência fala sobre um assunto e algo que é muito real no nosso meio e o que a fé fala sobre isso. Mas como eu disse ontem, Deus colocou no meu coração sobre a excelência do amor. E o que Deus propôs para mim, no meu coração, eu quero propor para você como igreja. Como eu faço para crescer? Como eu faço para ter esse coração? Como eu faço para viver essas verdades que a Bíblia fala? Querido, só tem uma forma de você crescer na presença de Deus. É você se dobrar na presença de Deus. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não crescemos na presença de Deus porque nós estamos de pé. E nós podemos estar de pé no nosso intelecto.
eu entendo diferente, eu penso diferente, eu já ouvi diferente. Eu posso estar de pé nos meus usos e costumes, eu faço de forma diferente. Eu posso estar de pé nos meus valores. Mas deixa eu contar uma história para você rapidinho, coisa rápida, eu vou resumir para ser bem rápido, para você ir para casa com algo queimando no seu coração. João capítulo 9. Eu gosto muito dessa passagem, tem passagens que marcam a nossa vida. Jesus e seus discípulos depara com um homem cego de nascença, e eles fazem aquela pergunta para Jesus, por que aquele homem daquele estado, por que ele é cego? Jesus fala assim, cara, ele não é cego porque pecou, ele é cego para que se manifeste sobre ele a glória de Deus. Deixa eu falar para você, o que você está passando hoje, não é para que você morra cego, é porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, e nessa área que te limita hoje, você vai dar testemunho de vitória, amém? Você não é perfeito, mas você é separado para Deus. E o engraçado é que nesse momento, Jesus faz algo diferente, e Jesus pode fazer algo diferente para você. Jesus faz comigo de uma forma e faz com você de outra forma. Jesus falou comigo numa reunião ontem, e pode falar com você agora, pode falar com você na sua casa orando, mas Ele vai falar com você, amém? Do seu jeito, para que você entenda. Jesus fez um milagre diferente, cuspiu no chão, fez outro, pôs nos olhos do homem, falou assim, vai, lava no tanque chamado Siloé. Ele foi, lavou, voltou vendo, Jesus já tinha ido embora. A galera perguntou, você está vendo? Eu falei, estou, mas quem te curou? Não sei, foi um homem chamado Jesus. Mas cadê ele? Eu falei, não sei, nem sei quem é, eu sei que eu fui curado. Pegaram esse cara, levaram ele na sinagoga, os sacerdotes da época, questionaram ele, falaram assim, quem te curou? Não sei. Eu sei que eu era imperfeito, mas um homem chamado Jesus está me aperfeiçoando e agora eu vejo. Questionaram ele, falou assim, cara, esse homem é pecador. Pô, se é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. As pessoas vão se questionar, você é pecador. Eu falo assim, eu sei, mas o meu Deus está me curando e está me aperfeiçoando e agora eu vejo que eu era pecador, eu estou crescendo, sendo aperfeiçoado e eu sou separado para Deus. Chamaram os pais do cara, família, parentes, amigos, falaram assim, esse não é o seu filho? Não é cego? Nasceu cego? Falei, sim, nasceu cego. Como agora vê? Não sei, pergunte a ele que ele já é adulto, fala por si mesmo. Pessoas, amigos de vocês, falam assim, para, você batizou agora? Para, né? Para, você batizou, eu te conheço, né? Fala assim, eu não sei, mas um homem chamado Jesus, ele me visitou, eu desci as águas, e agora eu sou nova criatura. Que fala contigo. A Bíblia fala que ele se prostrou. Ele se prostrou. Primeiro, ele ouviu. Segundo, ele falou assim, esse cara, ele é de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que ele faz se não for de Deus. Terceiro ato, ele se prostrou e reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, meus queridos? Sabe o que aconteceu com esse ato desse homem? Ele não somente foi curado, mas ele foi salvo. O meu Deus está te aperfeiçoando. Você vai ser curado sim, mas você é salvo em nome de Jesus, amém? Quando questionava para você, fala assim, mas você é crente? Sou. Mas você é imperfeito? Sou. E aí? Eu estou caminhando, sendo aperfeiçoado à imagem e semelhança de Deus. Como eu faço para ser aperfeiçoado? Quanto mais eu permaneço diante desse Deus, mais a glória dele vai me contagiando, eu vou me tornando imagem e semelhança dele, eu vou andar como ele, eu vou falar como ele, eu vou orar como ele, porque a partir de hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive através de mim, amém, meus queridos?
Para ser aperfeiçoado, eu tenho que caminhar com Jesus. Eu tenho que andar com Jesus. Eu tenho que almoçar com Jesus. Eu tenho que dormir com Jesus. Eu tenho que ser igreja.